Boa noite. Vamos lá, entrando aqui ao vivo no Instagram da Conamp. Vamos lá, todo mundo que está entrando. Boa tarde, boa noite. Prazer em rever os colegas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Gabriela Mansur, promotora de Justiça em São Paulo e coordenadora da Comissão de Mulheres da Conamp, um grupo de mulheres representando todos os ministérios públicos estaduais para as questões sobre igualdade entre homens e mulheres no Ministério Público. Estamos realizando um projeto chamado W Free Talks, que são lives nesse período de pandemia para conectar colegas e mulheres importantes do sistema de justiça que nos inspiram e nos incentivam. E hoje a nossa convidada especial é a querida Renata. Oi, Rê, como vai? E aí, tudo em paz? Uma honra estar falando com vocês, com a Conamp, instituição que eu tenho tanto apreço, que eu trabalho tanto aí através do meu colega Murrieta. Acabei de sair de uma reunião da Frentas, conduzida por ele. Muita honra de estar nessa casa. A honra é nossa. Seu nome foi desde o início das lives que nós resolvemos fazer isso com as demais colegas aí da Conamp, da Comissão de Mulheres da Conamp. Seu nome sempre foi muito cotado, aliás, foi um dos primeiros que nós pensamos. Então é um prazer estar aqui com você, é um prazer recebê-la e dividir um pouco da nossa experiência e da sua também, para nos mostrar aí como está sendo o dia a dia de uma juíza tão jovem, tão competente e já à frente aí de uma associação de classe no âmbito nacional. Então, receba nossos cumprimentos, nossa admiração, nosso respeito, e aí por um carinho especial também, porque você é amiga da minha irmã, Domitila, juíza, que está te mandando um abraço. Então, nós já nos conhecemos de outras datas, de outros encontros. Vou ler rapidamente o seu currículo para nós te apresentarmos. Renata Gil, juíza titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nascida no Rio de Janeiro, formou-se em Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1994. Ingressou na magistratura fluminense em janeiro de 1998 por concurso de provas de títulos e atuou nas comarcas de Macabu, Silva Jardim, Rio Bonito e Rio de Janeiro. Na Maerj, tornou-se a primeira mulher a assumir a presidência em 2016 e 2017, sendo reeleita para o biênio 2018-2019. Na AMB, foi também vice-presidente de Direitos Humanos no triênio 2011-2013. Atuou como coordenadora adjunta da pesquisa Quem Somos? A Magistratura que Queremos, realizada em conjunto com a AMB e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Integra um grupo de trabalho criado pela presidência do CNJ para tratar sobre o cumprimento da resolução CNJ 255/2018, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. E aqui eu já te pergunto, quando surgiu essa sua vontade e esse seu viés para seguir essa questão da ir para a presidência, para a vice-presidência, para a diretoria da Associação de Classe dos Magistrados? Na verdade, Domi, eu sempre fui uma moça muito na minha, né? Eu comecei a minha vida toda no interior. Domi, olha, é porque eu olho para você, eu vejo a Domitila. Vocês são muito parecidas. Eu falo com a Domitila todos os dias, porque ela é a minha diretora do AMB Mulheres. Então, ela está à frente de 1000 campanhas. É a pessoa com quem eu mais falo atualmente, é a Domitila. Eu vejo que a Gabriela parece demais. Desculpa, Gabi. Você é muito parecida, né? Muito parecidas. Mas, assim, eu nunca me imaginei no início da minha carreira, nunca me imaginei nesse movimento, né, no movimento político, nem num movimento, assim, de tanta exposição, né, porque você acaba deixando um pouco a sua vida pessoal e a vida fica muito pública. E eu era uma juíza de interior, eu passei a minha vida, 10 anos da minha vida, descendo a BR-101, né, de lá, desde Macabu, Silva Jardim até Rio Bonito, até que apareceu uma vaga numa vara criminal e eu sempre fui apaixonada por crime, eu quase fui delegada, né? Meu pai era policial
Então, eu tinha essa coisa do direito penal na faculdade, meu professor era o Evaristo de Moraes Filho, eu tinha maior apreço, maior admiração, mas vivia a vida tranquilamente no interior, até que eu me removi para a capital, para uma vara criminal, quer dizer, eu me promovi, eu tive um problema nessa promoção e eu tive que me defender sozinha. E aí a minha entidade de classe na época, por conta de conflito entre associados, não podia me defender, e eu pensei a partir dali, nunca mais eu vou ser uma pessoa desconhecida e nunca mais eu vou deixar um juiz numa situação difícil que eu não possa ajudar. A partir daí comecei a me envolver nos movimentos de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Eu ia muito a Brasília, eu tinha um processo muito grande, eu precisava dessa interlocução com Receita Federal, COAF na época. E aí eu fui apresentada, né, às pessoas desse universo e me convidaram para integrar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Em Brasília, eu fui a primeira juíza estadual, entreguei essa vaga à Maerj, depois entreguei a vaga à AMB. Hoje a AMB tem uma vaga cativa lá na ENCLA. E a partir daí eu comecei a me tornar uma pessoa procurada pelos colegas, né, que precisavam desenvolver seu trabalho e passar os ofícios diretamente para as entidades e resolver problemas. E eu passei a ser uma referência, especialmente na área criminal. Depois eu comecei a trabalhar com outras áreas, projetos. Aprovei um projeto de funcionários sem rosto no Rio para combater o crime organizado também. Comecei a ficar conhecida e aí me candidatei, tive coragem de me candidatar. Fui a primeira mulher a se candidatar a uma vaga de presidente de associação no Rio. Eu ganhei, né, pela primeira vez uma mulher, não ganhei na primeira vez, mas fui a primeira mulher a ganhar esse posto, que para mim era muito honroso. Ser presidente da Associação do Rio de Janeiro, para mim, já era uma coisa assim, fora do limite. E aí, eu trabalhando nessa ponte Brasília-Rio e muito dedicada, eu gosto da área política, eu falava muito com os parlamentares do meu estado, comecei a pensar na entidade nacional. Mas era muito difícil, porque esse universo masculino não te permite o charuto, né, o vinhozinho de final de noite para você fazer as conspirações políticas. Eu tive alguma dificuldade de me colocar como candidata a presidente nacional, porque as conspirações eram muito masculinas. Mas eu, com o meu jeitinho, fui chegando, disse: não arredo o pé, não tem acordo, não tem volta, tem que ser isso aí. A Renata é a cabeça de chapa, mesmo que eu perca, vou pro abraço, vou de peito aberto, e lá fui eu. E ganhei a eleição em dezembro agora de 2019, com 80% dos votos, um recorde histórico. Quer dizer, num momento histórico, 70 anos da MB, primeira mulher candidata, a primeira mulher que ganha e com 80% dos votos. Eu estou muito orgulhosa de representar a magistratura brasileira. E já encerrando essa primeira pergunta, eu tenho sobre meus ombros, Gabi, um peso enorme da representação feminina. Porque por onde eu passei, eu visitei o Brasil inteiro, e por onde eu passei, os movimentos femininos da magistratura queriam uma mulher na presidência da MB. Então, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que mudar, né, o status. Eu tenho uma concepção muito clara de que mudança de paradigma não é a fórceps, né? A gente tem que trabalhar com as políticas, mas de uma forma natural, de uma forma conscientizando, né, e trazendo os homens para junto. Eu acho que essa é a minha característica melhor. Eu dialogo o tempo inteiro com todos os universos. Eu sempre falo isso para as colegas, e quando eu fiz a solicitação para a criação da diretoria da mulher, e à época na Associação Paulista do Ministério Público, era o Felipe Locke, o presidente. Ele é muito amigo, ele é muito parceiro, sempre apoiou, e eu percebi que parecia que nós havíamos criado algo para se separar, para se segmentar. E essa não é a estratégia a ser adotada. Nós temos que criar algo para ter representatividade feminina em todos os espaços e participar de todos os assuntos, debates, e não só para falar da mulher. Falar da mulher, sim, mas também representar as mulheres aí em todos os espaços que nos são abertos e conquistados. E a luta é diária. Hoje eu ouvi da professora Silvia Pimentel, nós fizemos um debate juntas na PUC pela manhã, e ela disse o seguinte,
que a nossa luta é diária e a nossa superação também é diária. Porque todo dia nós temos um obstáculo a enfrentar com um espírito de superação, que é próprio das mulheres. Então, saiba que eu torci muito quando eu acompanhei aí no final, desde o começo a sua candidatura, e eu estava torcendo por você. Não só por gostar, saber da sua competência e dedicação, como também, ainda que eu não seja juíza, no sistema de justiça, ter uma mulher representando e sendo presidente da AMB é muito importante para todas nós. Isso abre portas e nos torna cada vez mais incentivadas e encorajadas a lutar pelos nossos espaços. Nós temos aqui uma pergunta que você já respondeu. Mas eu quero que você explique o seguinte. A primeira era por que você resolveu ir para a liderança associativa. Quais as diferenças e os benefícios que identifica no exercício da liderança feminina no âmbito associativo? Você acha que existe alguma diferença entre os homens e as mulheres? Você já Não, pronto, voltou. É. Voltou. Às vezes, o Instagram está muito carregado nesse horário e às vezes eles dão uma caída. E a gente sabe que depois do expediente das reuniões é que há aí os conchavos e as associações, os grupos, mas quais outras diferenças que você percebe e os benefícios também na liderança feminina? Primeiro, Gabi, você também é uma referência para mim. Eu tenho muito orgulho de já ter dividido muitas mesas de debate com você. E eu não estou falando isso para puxar o seu saco. Eu acho que você consegue passar muito, muito bem a mensagem do movimento feminino. Você é muito bem recebida. E em todos os eventos em que eu falei junto com você, você foi aplaudida de pé. Então, eu também tenho muito orgulho de ter você representando e protagonizando tantas ações importantes em defesa da mulher. É diferente, aquilo que você falou, você usou uma palavra que é uma palavra que eu tenho que usar muito no meu dia a dia, superação. A mulher ela tem que sempre mostrar um pouco mais de competência, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de seriedade para que ela seja respeitada. Então, respeitada e assim, não é que você seja desrespeitada com grosserias, é a forma de escutativa mesmo de uma audiência, numa reunião. Se o seu tom de voz, o homem pode falar baixo, mas se ele for o presidente da MB, ele vai ser ouvido do mesmo jeito. Agora, se a Renata é presidente da MB, isso é uma diferença muito tranquila e clara para mim. Se a Renata é presidente da MB, fala bem baixinho, ela não se coloca, ela não vai ser escutada. É como se a MB não existisse. Então, a mulher, ela tem que ter sempre, a mulher que está na liderança, ela tem que ter sempre um tom a mais, ela tem que estar sempre se posicionando, porque há uma tentativa, né, do grupo masculino em sempre engolir as decisões das mulheres. E isso não é uma coisa da minha cabeça, porque eu escutei a ministra Rosa Weber no outro dia, eu fui conversar com ela sobre uma questão eleitoral, e ela disse que lá no TSE, né, ela era presidente do TSE até bem pouco tempo atrás, e no Supremo Tribunal Federal, quando ela falava, ela era muito interrompida. E a ministra Carmen é a mesma coisa. Quando ela estava proferindo os votos dela, ela era muito interrompida pelos homens. Diferentemente de quando os homens falavam, quando os ministros falavam. Eles não eram interrompidos com aquela frequência. Elas passaram a observar e viram que elas tinham que se colocar, falar mais alto, não deixar, não aceitar as interrupções. Então, é meio um exercício diário de se postar como a presidente daquele grupo, né? E tem que ser mais séria, você não pode se misturar muito, tem horário de saída. É muito engraçado isso, né? Se você fica num jantar até muito tarde, toma um vinho como todo mundo, o homem pode sair de lá bêbado e carregado. Se eu sair bêbada e carregada, no dia seguinte eu não presido nenhuma reunião. Então, assim, e não que isso me iniba, não, porque eu acho que a gente tem que ir vencendo aquilo que eu falei, naturalmente, essas barreiras. Tem dia que eu fico até mais tarde, tem dia que eu volto
mais cedo. Mas eu acho que é sempre numa condição de superação. Ainda não é natural, não é igualitário, não é da mesma forma. Mas eu gostaria, e eu tenho falado isso para todas as minhas audiências aí, eu gostaria que as meninas, as mais jovens, se inspirassem a ocupar esses espaços de liderança. Isso daí tem que ser pensado e planejado. Por quê? A nossa sociedade ainda é muito patriarcal. Então, tá no conceito de que a menina vai estudar, ela vai fazer faculdade, mas ela vai casar e ela vai parar um tempo para ter filho, e aí ela não vai poder se dedicar tanto à carreira. Então, assim, por isso, no outro dia me perguntaram por que as mulheres escrevem tão poucos livros sobre direito penal? Em geral, as mulheres não se dedicavam muito ao direito penal porque tinha coisa do marido não querer que ela corra risco de vida, porque na área penal tem criminosos poderosos, podem ameaçar a família. Então, é muito esse conceito ainda do patriarcado que está muito incerto nas nossas vidas. Então, eu luto para que as mães de meninas, para que as professoras de meninas inspirem essas moças a escolherem o destino delas com o projeto futuro. Eu, quando me casei, eu avisei ao meu marido. Eu falei, ó, Edu, tá casando? Eu quero fazer um monte de coisa na vida. É um pacto. Tá fechado. E estamos aí há 22 anos. Então, eu acho assim, o combinado não sai caro para ninguém e dá certo. Vamos combinar com antecedência. Eu acho que as pessoas ficariam mais felizes. Eu concordo. Eu falei isso ontem com uma promotora que ingressou recentemente no concurso, e eu falo que nós ingressamos tão empolgadas, tão idealistas nas carreiras do Ministério Público e do Judiciário, e de repente nós vemos um afastamento das mulheres dessas questões políticas e institucionais. Só os homens participam, e eu fico pensando, cadê aquelas meninas que entraram tão empolgadas, que vieram com tudo, Ministério Público, Defesa da Mulher. Eu entendo também que há uma sobrecarga muito grande de trabalho para todas nós, e nós não conseguimos, muitas vezes logo no início, participar de reuniões, de debates, dar a cara para bater. Há uma intimidação, sim, pela própria estrutura das instituições. Eu entendo também que nós temos que formar e incentivar a formação das lideranças dessas mais jovens, para que elas sigam aí as portas que outras abriram, você está abrindo, eu de alguma forma tento abrir todos os dias para que elas possam passar com mais facilidade. E e o benefício de ser mulher na liderança? Eu acho que são muitos benefícios, né? Assim, tem um sacrifício da vida pessoal, isso é notório, né? Eu tenho muito pouco tempo para minha família, muito pouco tempo. E a cabeça o tempo inteiro cheia de problemas para administrar. Então, esse lado é um pouco negativo. Você é muito absorvida. Quando você é líder, as pessoas esperam de você, né? As ações, os comandos. Então, vem de você. Toma seu tempo. Mas tem muita coisa boa. O relacionamento que você entabula, né? Com várias outras autoridades. E aí você consegue realizar políticas públicas, consegue juntar pessoas, porque com a ocupação desse cargo, né, é um cargo que é respeitado, as pessoas respeitam. Então, quando fala assim, a Renata Gil, presidente da MB, não, recebo com todo carinho, passo o telefone, e aí eu vejo que num segundo eu junto, né, pontas que estariam aí soltas e que eu teria maior dificuldade se eu fosse a Renata só a juíza da 40ª Vara Criminal, né, a Renata mãe dos filhos e tudo, eu teria dificuldade de juntar. Então, o lado bom é que a ocupação do cargo, ela te gera conexões que são importantes e têm sido revertidas todas para a sociedade. Se você fizer o seu trabalho com muito amor, e eu tenho isso em mim, né? Eu me dedico de corpo e alma. Isso não quer dizer também, Gabi, muita gente me pergunta assim, mas então a Renata ou já se separou do marido, ou ela não teve filhos, ela teve a opção de não ter filhos para ela poder se dedicar tanto assim ao trabalho. Ou os filhos da Renata são coitados, largados, coitados dos seus filhos, como é que eles ficam sem você? Eles passam a semana inteira em casa, sozinhos, sem ninguém, e você não tem preocupação? E quando eles saem com os amigos, como é que é? Você não está em casa. Então, assim, existe uma cobrança, né, da sociedade muito grande, mas dá para você fazer tudo isso, né, de uma forma tranquila e natural, dá para ser a mãe dos filhos,
Claro que você não vai ser aquela mãe dos filhos que consegue ver todos os exercícios da escola, né? Que consegue participar das reuniões de classe. Eu não participo, há anos eu não participo da vida ordinária, né? No colégio, do dia a dia, só nas grandes reuniões. Mesmo assim, às vezes eu não posso ir, tenho que pedir para a mãe ou pedir para o meu esposo para me substituir. Então, assim, tem esse lado, mas eu acho que tudo isso compensa, porque a alegria de estar realizando um trabalho diferente, isso me motiva tanto que eu acho que tudo vale a pena. E eu tenho, assim, uma brigada de proteção. Todo mundo me ajuda. Sabe que é difícil para mim, todo mundo me ajuda. A gente tem uma rede de apoio muito grande quando nós realizamos esses trabalhos com tanta felicidade e construindo coisas positivas que muitas pessoas nos ajudam. E também eu vejo que se por um lado a gente não fica muito em cima dos filhos, olhando tudo todo dia, eles criam um senso de responsabilidade grande porque eles também admiram o nosso trabalho. Eu sempre pergunto, minha mãe sempre trabalhou muito e ela pergunta, vocês sentiam falta da mamãe? Eu falo, não, você estava feliz? Tinha admiração e nós somos em 4, um ajudava o outro. Hoje em dia nós somos super grudados por conta disso e ainda ela continua trabalhando muito. E eu falo, mãe, agora você fica com os netos, pelo amor de Deus, agora você ajuda a gente para nós podermos ir aí para o mundo. Mas é igual. Não, a história da sua família é sensacional, assim, o protagonismo da sua mãe, eu super admiro. E criou essas mulheres maravilhosas, você vê, fora de casa e estão aí todas, né, bem-sucedidas, bem colocadas, humanistas. Então, show. Mas tudo que você falou, realmente as mulheres falam, você está deixando o filho? Mas você não fica com saudade? Você não fica preocupada? É como se fosse assim, algo que nós não tivéssemos sentimentos e fôssemos umas doidas que quisessem outras maternidade, senão os relacionamentos. Cuidado que você vai perder o marido, hein? Ele fica muito sozinho. Pô. Como se fosse a coisa mais importante do mundo, aí não para nós, não é o sentimento, mas a mulher ter um parceiro. E se ela não estiver feliz, e se aquele parceiro não acompanha? Então, eu acho que todas essas questões são muito afetas aí ao nosso gênero. E quando ocupamos esses espaços, são mais questionados. Tem uma pergunta aqui. Como vem sendo os trabalhos destinados à implementação? Várias pessoas fizeram essa pergunta. E só para falar, Rê, nós temos várias lives aí no mesmo dia. Essas lives, elas são ao vivo. Eu queria cumprimentar aí também todas as colegas que estão entrando. Olha, o doutor Manuel Murrieta, que está apoiando muito a questão de mulheres da CONAMP, está mandando um abraço. E já falei dele. Nós já falamos do senhor. E ele tem sido aí um grande líder que tem uma visão de uma gestão institucional com perspectiva de gênero. Eu já percebi isso, é muito importante quando homens estão nesses espaços, têm essa visão e abrem as portas para nós, mulheres da carreira, também realizarmos aí a nossa ocupação desses espaços. Essa pergunta várias pessoas fizeram, então essa live vai ficar gravada no Instagram da CONAMP, depois no site da CONAMP, para que todos os colegas e as colegas assistam aí o nosso bate-papo, que está sendo bem descontraído. Até porque você tem uma energia maravilhosa. Como vem sendo trabalhos destinados à implementação da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, instituída pela Resolução número 255 do CNJ? Tem alguns resultados já colhidos? Quais são os próximos passos? Eu acho que tem sido muito tímida ainda. Eu faço parte desse grupo de trabalho, né? Essa resolução foi pensada pela ministra Carmen Lúcia, mas ela não tinha instituído o grupo de trabalho quando ela saiu. O ministro Toffoli, o primeiro ato do ministro, o ministro é muito ligado na pauta feminina. E o primeiro ato dele foi exatamente concretizar esse grupo para a gente pesquisar quais os entraves invisíveis e os visíveis, os materiais que impedem a ascensão feminina no Poder Judiciário. A gente ainda não tem esse levantamento bastante claro, a gente tem ouvido os colegas, algumas pesquisas sendo feitas. A gente utilizou um trabalho muito bem feito pelo CNMP, o CNMP tem uma pesquisa muito bacana e a gente utilizou essas balizas. Agora essa pasta está com a conselheira Ivana, né, a Farina, que também é do MPF, e com a conselheira Maria Cristiana Ziova. Então, elas estão tentando agora colocar uma agenda, né, positiva para a gente avançar.
De qualquer jeito, eu acho assim que a simples existência da comissão, né, e dos trabalhos que têm sido feitos por elas individualmente, agora mesmo a gente está no meio de uma campanha entre a MB e o Conselho Nacional de Justiça. A Maria Domitila, inclusive, é a líder dessa campanha, né, pela MB. Ela idealizou e no mesmo dia a gente parou, ligou para o ministro Dias Toffoli: ministro, a gente quer colocar uma campanha na rua. Não é uma campanha do judiciário, é uma campanha anterior, que é o sinal vermelho, né? A mulher com sinal vermelho, um X na mão, apresenta à rede de farmácias o seu pedido de socorro, ela que está confinada com esse agressor de violência doméstica, e o farmacêutico ou atendente diz que é 190 e a polícia militar chega para o atendimento da ocorrência. Então, é uma campanha que não tem nem a ver ainda com a atuação do Ministério Público. A gente vai pegar esses casos depois, né? O Judiciário vai pegar os casos depois. Mas uma campanha que o Conselho Nacional teve a preocupação de fazer dentro dessa agenda de proteção à mulher, né? Uma campanha humanitária, social. Então, assim, para responder objetivamente a pergunta, eu acho que os movimentos ainda são tímidos. O Conselho agora está se debruçando sobre a equidade dentro dessa comissão, a equidade de participação, né, de gênero nas comissões de concurso. O que eu já acho um avanço gigantesco, porque se nós olharmos o histórico, são todas bancas eminentemente masculinas. E quando tem uma mulher é só para justificar ali que não era só uma composição masculina. Ainda vai encontrar muita resistência, mas o Conselho está praticamente com uma normativa pronta para soltar e conscientizar nos tribunais. E dentro dessa comissão também, o nosso esforço é para que cada tribunal brasileiro institua a sua comissão baseada na Resolução 255, né? De busca da participação feminina no Poder Judiciário. Então, isso ainda não foi feito por todos os tribunais e eles estão trabalhando na concretização dessa agenda. E vocês fazem essas pautas conjuntas, a AMB e o CNJ? A AMB tem participado muito do Conselho, e ainda que a gente não ganhe os nossos pedidos sempre, mas nós somos escutados sempre. Isso é muito bacana, que pelo menos assim os conselheiros estão tendo a oportunidade de ouvir as ponderações da base. Então, a gente está em quase todas as comissões lá do Conselho, tem a participação sempre de um integrante da MB, da magistratura, e quando não tem, eu mando um ofício lá, peço para participar e sou sempre muito bem acolhida pela presidência. Então, eu agradeço muito aí ao ministro Dias Toffoli, que o final da gestão do Jaime e o início da minha, eu tenho tido acesso realmente a tudo que tem sido produzido no Conselho com uma participação ativa da MB. Tanto é assim que essa comissão agora que foi criada para o funcionamento dos tribunais e suspensão de prazos processuais durante o Covid, tem todas as entidades nacionais da magistratura. Então, quer dizer, isso nunca poderia ser imaginado, né? Que nós, da associação, estaríamos participando da política do judiciário no momento de pandemia. E a gente está. Então, é um diálogo muito franco e muito aberto. Isso foi muito importante. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Ouvidoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, o doutor Oswaldo, o conselheiro Oswaldo, ouvidor nacional, e ele instaurou a Ouvidoria das Mulheres no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu fui convidada para ser membro colaboradora dessa Ouvidoria das Mulheres, e ele já, assim que recebeu o comunicado desse projeto do CNJ com a AMB, ele já encaminhou ofícios comunicando da Ouvidoria das Mulheres e nos colocando à disposição de vocês para o que for necessário. E depois eu já deixo aqui um gancho para nós pensarmos em algum projeto conjunto, CNMP, CNJ, Comissão de Mulheres da CONAMP e a AMB. Eu acho que nós temos que unir esforços e essas lideranças que estão aí encabeçando esses projetos e essa interlocução entre os poderes e as associações de classe. Nossa, eu acho a ideia sensacional, até porque eu sinto assim que a CONAMP está um pouco à frente disso com relação à magistratura. A gente tem discutido isso agora, né? Para você ter noção, a primeira mulher fui eu agora em 2019, né? Presidir a associação. Então, eu acho que essa conjunção de esforços com quem já está na frente só vai fazer com que nós ganhemos tempo nessa luta contra o tempo.
Então, eu fico muito feliz. E com relação à campanha, o CNMP, o conselheiro Luciano, eu acho que ele é responsável por essa parte, né, de políticas de combate à violência doméstica. Ele fez uma reunião com a gente e também já está envolvido aí no projeto. Então, o CNMP já está junto com a MB também nessa campanha aí, idealizada para minha querida Domi. Bom, bom, tudo que eu faço na Comissão de Mulheres da CONAMP ou o que eu vejo por aí, eu mando para ela. Olha, Fátima, tem promotora que fica cutucando. A juíza, eu fico, ó, faz isso, olha que legal isso, vai lá falar. E a gente vai trocando figurinhas. E ela tem feito muito e falado muito do que vocês fazem aí. Ela é cheia de ideias. E ela, coitada, ela está escravizada, porque colocar uma campanha nacional na rua não é mole, não. É muita reunião. Não é... Você sabe, né, que você tem aí seus projetos todos, mas ela tem sido uma brava guerreira e a gente está aí junto no projeto, eu e ela. Cumprimento para ela aí, Domitila, minha irmã e colega da Renata Gil. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua dedicação. Você, para mim, é um exemplo, minha melhor amiga. E aí a Renata também fica aí para fazer os cumprimentos dela. Renata, olha só. Em tempos de pandemia, isolamento social e teletrabalho, como o judiciário está trabalhando em meio à Covid? Foi uma pergunta do querido presidente da Associação do Ministério Público de São Paulo, Paulo Penteado. E Paulo Penteado, uma pessoa maravilhosa também, meu líder, né? Não existe ninguém no país que conheça tanto de previdência como Paulo Penteado. E a voz dele é uma voz de respeito. Então, assim, o Paulo é uma pessoa que eu confio cegamente. Vocês estão muito bem representados aí no Ministério Público de São Paulo. Eu acho que o judiciário se reinventou. Eu acho que a gente fez um trabalho assim espetacular, porque desde a declaração de pandemia nós não fechamos as portas, fechamos fisicamente, mas não fechamos o trabalho, não paramos o trabalho. Então, os números produzidos são excelentes. Eu hoje mesmo falava lá na Câmara, na Comissão Externa de Combate ao Covid, com o deputado Luizinho, que é o coordenador, eu disse a ele que a gente tem mania tem um complexo de inferioridade, né? O brasileiro acha que a gente é pior que tudo, que é pior do que os outros países. E eu participei de uma conferência em Berkeley, na Universidade de Berkeley, com alguns magistrados do norte da Califórnia. E 2 semanas após a Covid, eles não tinham tomado nenhuma providência, nenhuma iniciativa para se movimentar. O sistema de justiça estava parado, estava lockdown no sistema de justiça. Eles têm sistemas informatizados, né, plataformas digitais de videoconferência. Há anos eu vi as videoconferências dos presos, né, as audiências de custódia. Eles já faziam isso há anos. Eles não conseguiram fazer o atendimento ao advogado. Os advogados não tinham as senhas, enfim, tudo parado. A justiça brasileira não. Ao contrário, na mesma semana foram criados milhares de acessos. Tribunal de Justiça de São Paulo, de 5.000 acessos, passaram para 23.000 acessos numa mesma semana. Acessos de serventuários e juízes. Então, eu acho que nós nos adaptamos muito bem ao trabalho à distância, né? Nós provamos, e na pandemia, como você não sai de casa, a produtividade aumenta. Você trabalha 24 horas por dia. E eu acho que só não trabalha mais porque os prazos ficaram suspensos e isso gerou, né, algum descompasso com audiências e prazos e tudo. Então, eu acho que o Poder Judiciário apresentou à sociedade a sua melhor face, que é a face humana. É um Poder Judiciário que salvou vidas, porque vários equipamentos de proteção individual destinados, hospitais em falência que foram reabertos, formatura de jovens médicos. A primeira formatura de jovens médicos aconteceu por uma decisão de uma juíza do Piauí, já no início da declaração de pandemia, em março. Depois veio a normativa do MEC e depois agora os descumprimentos das universidades em não querer formar os jovens médicos. Então, quer dizer, olha a justiça atuando aí em todas as suas vertentes. E aí foram, assim, 100 milhões de atos praticados. Aliás, agora já são 200 milhões. Eu vi os números de hoje, já são 200 milhões de atos processuais praticados e mais de 325 milhões de reais destinados ao combate ao Covid diretamente, dos fundos de penas alternativas, de decisões judiciais, Justiça do Trabalho dando um show, né, 200 milhões de reais com a NPT também, os procuradores do trabalho fazendo um trabalho excepcional, destinando verbas, e fora o que a gente não vê,
né? São quantias que não são perceptíveis, que quando você reabre um hospital, você não tem como quantificar, né? Quanto seria gasto para a construção de um novo hospital, isso não foi quantificado ainda. Então, eu acho que todos nós do sistema estamos de parabéns, porque entregamos à sociedade mais do que ela podia esperar de nós. Vocês lembram da questão da não interrupção do serviço de energia elétrica? Logo quando começou a pandemia, não pode tirar luz nem água das pessoas. Justiça. Se não tivesse a justiça, nada disso. E agora, o Supremo também, de forma bastante republicana, né, com essa decisão importante que divide a responsabilidade da União com os estados e municípios quanto ao isolamento social, retomada de atividades. Então, é a justiça em todos os seus níveis atuando nesse momento de pandemia com um sistema constitucional muito robusto. Eu digo que eu tenho muito orgulho da Constituição do meu país. E a gente devia aprender a Constituição desde a escola. A gente não podia aprender a Constituição só na faculdade de Direito, não. Decorar para concurso, como a gente fazia, né? Não. A Constituição é um diploma de todo cidadão. Nasceu cidadão brasileiro, tem que conhecer a Constituição brasileira. Nela estão todos os remédios para todos os problemas que a gente tem. Eu lembro que meu pai falava que a Constituição brasileira tinha que estar do lado da cama, como se fosse o livro de cabeceira. Tinha que ler todo dia antes de dormir. Bom, eu queria cumprimentar aqui a Marta Beltrame, que é presidente da Associação do Rio Grande do Sul, querida Marta, também grande apoiadora e representatividade feminina. A doutora Ivana Farina, que foi a nossa entrevistada na semana passada e falou dessas novas ações no CNJ, agora ela como conselheira do CNJ, mas ela é nossa, tá, Rê? A Ivana Farina é nossa. Ela só está lá para implementar aí esse trabalho para vocês, mas ela é a querida das promotoras e procuradoras de justiça. Mas ela disse hoje que está gostando. Disse hoje não, ela disse ontem na posse da JUF que ela está gostando, que é uma experiência nova na vida dela, ela está bem gostando desse judiciário aí, hein? Eu estou achando isso. A Ivana faz tudo muito bem. Tudo que ela põe a mão vira ouro, ela é maravilhosa, ela é uma grande inspiração e uma mentora. Para mim, ela é uma mentora. Muitas outras colegas também. Adelante, doutora Ivana. Eu também queria cumprimentar a colega Fernanda Balbinotti, que tem feito um trabalho maravilhoso também junto à Comissão de Mulheres. Ela é jovem, já é uma liderança, está sempre apoiando as nossas ideias, iniciativas e executando. Tem colegas que são mais acadêmicas, tem colegas que são mais de pensar nos projetos e tem aquelas colegas que executam. A Fernanda é uma dessas que põe a mão na massa, já vai fazendo os relatórios, já vai fazendo os contatos, já entrega as coisas mais prontas. Quero agradecê-la também. Renata, depois da quarentena, pós-quarentena, você acredita que essa questão do teletrabalho, do home office, para os juízes, juízas, promotores e promotoras, vai continuar? Eu te pergunto isso já fazendo aí uma consideração. Nós, da Comissão de Mulheres da CONAMP, logo no início, pedimos, juntamente com o doutor Murrieta, oficiar para os procuradores gerais de justiça e também para os presidentes da Associação dos Ministérios Públicos para observar aí a retomada ao trabalho, quais seriam as providências, tendo em vista que muitas mulheres, e também se for aplicado ao gênero masculino, mas muitas mulheres promotoras e juízas estão com filhos em casa, sem ter com que se contar com o apoio de alguém, porque todas e todos estão nessa mesma situação. E essa retomada paulatina e verificando essas questões circunstanciais, mas que permeiam aí o universo, muito mais o universo feminino. Há alguma previsão, há algum trabalho ou algum debate sobre isso? Não há nenhum trabalho sobre isso, mas eu acho que a questão do trabalho remoto ela já é uma realidade, né? Não sei como os tribunais implementariam, acho que ainda existe um pouco de preconceito, né, anterior à pandemia com relação ao trabalho remoto, porque parecia que a pessoa não ia trabalhar, mas os números mostram que é o contrário, né? A pessoa trabalha mais, porque o tempo que ela se desloca para o trabalho nas grandes cidades, São Paulo é uma cidade que tem grandes problemas de deslocamento, Rio de Janeiro também. Eu levo 3 horas para ir e voltar. Moro em Niterói, que atravessa uma ponte.
eu levo 3 horas de percurso, na ida e na volta. Por mais que às vezes eu pegue a barca, né, que a gente tem uma barca aqui que atravessa até a Praça 15, é demorado. Então, assim, é demorado, é cansativo, você chega, ainda vai tomar banho, né, botar a vida no lugar. Então, eu acho que seria uma economia de vida e uma economia de esforço, de qualidade de trabalho mesmo. Que quanto mais descansado está o seu trabalhador, quanto mais concentrado ele pode ficar, né, no serviço, melhor para ele. Então, eu acho que muitas pessoas não se adaptam ao trabalho remoto. Isso é muito claro. Eu converso com vários juízes que falam: não, eu estou doido para voltar, não aguento mais ficar em casa é muita confusão, eu prefiro trabalhar no meu trabalho, porque até eu tenho colegas que estão trabalhando, vão ao fórum, abrem lá a sala e vão trabalhar, mesmo durante a pandemia, com todos os cuidados, mas mesmo durante a pandemia, porque não aguentam trabalhar em casa. Então, eu acho que a gente pode aproveitar, né, fazer essa separação entre quem quer estar no presencial e quem não quer. Claro que dia de audiência tem que ir, né, dia de atendimento às partes, mas eu acho que facilitar um pouco esse trabalho remoto vai ser uma consequência quase que necessária e irreversível do estado da pandemia. Como as videoconferências. Eu hoje estava ouvindo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eles estão fazendo audiências por videoconferência 90 e tantos % dos casos. Então, nas cento e tantas comarcas de Santa Catarina, há videoconferência agora. Então, essa é uma realidade que não tem volta, né? Eu acho que a tendência é sermos mais tecnológicos e eu acho que quando isso tiver bem dimensionado, né, para a realidade de volume de processos, né, de agendamentos, isso vai facilitar muito a vida das pessoas. Imagine que eu não preciso de uma escolta gigantesca para tirar os presos do sistema prisional, para conduzi-los para uma sala de audiência. Então, assim, com todos os riscos que isso envolve, economia de recursos públicos, economia de segurança e questão de segurança pública mesmo. Então, eu acho que a gente vai ter que estudar. A gente ainda está muito focado nas questões da pandemia em si. Ainda não pensamos nos projetos. Estamos pensando no projeto de retomada, mas ainda não no que ficará para frente. Eu tenho participado de várias discussões. Hoje tinham juízes auxiliares de presidência de vários tribunais. Nenhum apresentou nenhum projeto ainda, qualquer projeto ainda nesse sentido. Mas as associações, com certeza, vão ter que montar os grupos imediatamente para produzir esse material para o novo momento. Conte com o nosso apoio e a nossa colaboração também da Comissão de Mulheres da CONAMP. Nós já estamos falando há bastante tempo sobre isso, até porque tem aí acho que 20 e poucas mulheres reunidas com essa mesma preocupação e nós queremos sim fazer com que a gente tenha benefício e vantagens com essa questão do trabalho remoto para depois da quarentena. Eu vejo muito essa questão. A economia de recursos públicos e também a questão da segurança, não só da segurança pública, como a nossa segurança também. Isso traz uma maior qualidade de vida e também traz uma economia para os poderes e para toda a sociedade que acaba sendo beneficiada. Você está trabalhando mais durante a quarentena em trabalho remoto? Eu estou trabalhando muito mais. Aliás, eu não paro. Eu adoro trabalhar ainda com internet. Eu falei, só me dá uma mesa, meu computador, a internet e meus filhos pertinho, porque eu estou adorando ficar com eles o dia inteiro. Olha, eu estou trabalhando triplo e assim, as conferências, elas escravizam um pouco mais. Eu, por exemplo, que sou presidente de associação, todos os eventos eu tenho que esperar todos os ministros falarem, todos os colegas falarem, eu não posso sair. Então, às vezes eu tenho uma fala de 10 minutos, mas a audiência, a reunião demora 3 horas, sentada na cadeira. Então, eu passo o dia inteiro. Hoje eu comecei 8 horas da manhã. Eu estou até agora no mesmo espaço. Ontem eu não almocei. Não dá tempo de eu almoçar. Então, tem sido muito sacrificante para mim, porque acaba que você tem que estar disponível, né, para todas. Aconteceu comigo de eu esquecer a audiência. Como eu estou sem os secretários, eu vou marcando no Zap, esqueço, no momento entra uma outra ligação, esqueço de colocar na agenda. Ontem eu tinha um evento com 4.000 pessoas online, e eu tinha esquecido. Eles anteciparam a data, eu não coloquei a antecipação na minha agenda
Aí eles me ligaram na hora de uma live e eu não pude atender, não pude entrar no evento. Então, assim, coisas desse momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que eu estou trabalhando muito mais. E Eu assim, vi elas falando que trabalhando muito mais e assim, olha, calo da vassoura na mão, né? Porque tem que varrer a casa, tem que lavar o banheiro, quem que faz isso? Joe. Então, então ainda tem o servicinho doméstico. tem sim. E eu que sou ruim de cozinha, não estou sabendo fazer nada. Estou Eu pedindo. também. A cozinha aí, o meu esposo aqui é divididinho, né? Os meninos ajudam, eu tenho 2 filhos adolescentes, eles ajudam. E o meu esposo faz cada comida deliciosa. Ele é a cozinha. Eu fico com a casa, ele fica com a cozinha. Ai, Renata, tem alguns colegas aí comentando, te cumprimentando e falando que realmente a questão da escolta é muito custosa para o Estado e que essa possibilidade das audiências virtuais e por videoconferência são importantes. Nós vamos aqui trazer uma pergunta do Dr. Manuel Murrieta. Foi, filho? Meu filho está, acho que ele quer aparecer para você. Dá um alô. Dor no pé. Sempre dói alguma coisa. Então vamos lá. Dr. Manuel Murrieta, que é presidente da CONAMP, ele pergunta o seguinte: como é o deságio de ser muitas vezes a única mulher no debate? O desafio, desculpa, como é o desafio de ser muitas vezes a única mulher no debate? Olha, eu encaro isso com muita naturalidade. Às vezes, eu olho para o lado e fico pensando, caramba, só tem eu aqui de mulher. Que pena, Eu já né? tive pena dessa com você, algumas já. Com a Marta Trame, com você, com a doutora Ivana. Mas eu acho assim, na minha vida muito natural. Para mim, homem e mulher é a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma distinção. Eu me dou bem com todo mundo e não faz diferença na minha vida. Hoje não faz mais. Mesmo os homens que não me recebem muito bem, às vezes eu vejo que torcem meio assim o nariz, né? O que essa menina tá fazendo aqui? Quem não me conhece, então, né? Porque eu tenho esse cabelo louro, é comprido. Sabe que quando na campanha, vou contar uma curiosidade. Na campanha, uma empresa de marketing assim falou: eu gostaria de te ajudar, porque eu vejo as suas postagens. Você tem cabelo comprido, cabelo louro, isso não serve para uma dirigente de classe, você teria que pintar o cabelo, cortar. Aí eu disse: olha, eu não pedi a sua opinião. Eu vou continuar do jeito que eu sou. Eu sou assim, desse jeito. Então, assim, às vezes eu chego num lugar, eu noto que a minha aparência física gera algum preconceito. Mas no momento em que eu começo a falar, em que eu troco uma ideia, isso desaparece e depois aquilo vai embora. Então, eu ligo a mínima para estar num ambiente só de homens, como ligo a mínima para estar num só de mulheres ou misturado, não faz diferença para mim. Bom, para nós você passa uma imagem maravilhosa, Renata. E ser verdadeira e ser aquilo que você é, passa uma credibilidade muito grande. Então, eu só tenho aí, eu trabalho com muitas mulheres, te falo para você continuar assim, porque você gera uma grande confiança e credibilidade, uma representatividade para todas nós mulheres. Eu tenho certeza que os homens também entendem dessa forma. O doutor Murrieta fez uma pergunta para a doutora Raquel Dodge, quando eu a entrevistei, e aqui nós fazemos novamente essa pergunta para você. Quando você sofre o mansplaining, a interrupção, qual é a sensação? Como você reage a isso ou você silencia? Você sofre o mansplaining? Sofro nada. Olha, eu sou uma pessoa que, se me desafiar, eu sou terrível. Eu tenho uma personalidade muito forte. Se me desafiar, eu falo mais alto, eu ocupo meu espaço. E se não for naquele momento, se for inadequado, porque eu sou uma pessoa assim muito. Eu percebo muito os ambientes, né? Eu estudo muito. É uma característica minha. Eu tenho esse poder de observação. Se não for naquela hora, vai ser depois, mas tem volta. Nunca fica assim em branco. A Renata foi pisoteada ali, não fica. Eu sempre vou dar um jeito de ou mandar o recado depois ou falar na hora. Eu também costumei, passei a, no momento, fazer meu posicionamento, pontuar, olha, eu gostaria de falar, e porque senão você perde o espaço, perde a voz, muitas vezes você quer falar naquele momento, depois não tem mais a reunião, não tem nada, e você acaba deixando de exercer a sua atividade ou expor as suas ideias naquele Agora, momento. Gabi, nem sempre você tem que falar, sabe? As pessoas também às vezes confundem muito isso. Eu sou uma pessoa respeitosa. Se não for necessária a minha manifestação naquele momento, eu também não falo. Agora, se o tom for para me interromper ou me excluir, não consegue. Não consegue, tem volta. Bom, nós queremos
fazer um curso de lideranças femininas no sistema de justiça. Então, você já fica aí convidada para ser uma das nossas mentoras. Por favor. Bom, a Theo, nossa querida amiga, que é a primeira mulher também presidente da APAMAG, Associação dos Magistrados de São Paulo. Vanessa. Vanessa te mandou um abraço, mandou uma pergunta. Ela pediu simplesmente para eu, você já falou no começo, mas eu gostaria muito que você falasse novamente. Essa sensação de culpa da mulher que ocupa esses espaços por deixar muitas vezes os filhos e o marido ir à luta com campanhas políticas, conhecer outros estados, outros colegas, fazer as alianças, morar em Brasília. Como você consegue lidar com isso? Até nos aconselhando, nós mulheres. Como seus filhos veem isso em você? Você tem 3 filhos, né? 2 filhos. Eu tenho o João, de 16 anos, e tenho a Paula, de 14, que vai fazer 15 anos agora. Eles têm um ano de diferença. Eu sempre procurei trabalhar na minha cabeça esse sistema da culpa, né? Eu não me sinto culpada. E é muito interessante que eu, assim, na época da campanha, ano passado foi um ano muito desgastante, mas eu preparei a minha família preparando a minha mente. Eu dizia a eles, esse ano vai ser um ano que vocês vão me ver pouco, eu vou viajar muito, eu vou ter muitos compromissos, né? E aí eu fui absorvendo aquilo, né? Porque não é simples. Eu fui criada com o pai e com a mãe que diz que a filha, né? A minha mãe não, mas o meu pai, né? Tinha uma cabeça assim que a filha tem que, né, cumprir lá. Meu pai me fez colocar o nome do meu esposo no meu nome, né? O sobrenome. Então eu não queria, eu queria ser só Renata Gil. Meu pai falou: não, isso não pode, tem que colocar o nome do esposo, né? Bom, pra vocês verem a cabeça dele, eu também tenho um pouco dessa criação. Minha mãe não, minha mãe é desbravadora e eu me inspiro muito nela. A gente se inspira um pouco nos valores. Meu pai, uma honestidade, cada um tem uma coisa. Mas eu trabalhei muito em mim a ausência de culpa, porque eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer. Quando eu faço uma escolha, eu faço uma escolha. Então, eu dizia para eles, desde pequeno, meus filhos ficam em casa, com 3 anos eu já deixava com meu marido, deixava com a minha mãe para ter que ir para Encla, eu dizia, a mamãe está indo porque a mamãe quer ir. A mamãe vai voltar, me espera no dia tal, a mamãe vai voltar. E não chegava com presente, não, porque a gente tem essa coisa de, eu trouxe um negocinho. Não, eu chegava, a Renata chegava. A Renata chega com alegria, a Renata chega com beijo, a Renata chega com abraço, fazendo bagunça. Eu sou assim, eu ocupo o espaço da casa com a minha personalidade. Então, eu nunca compensei e nem também tive culpa. Agora, você vai me perguntar assim, mas sempre assim com essa altivez? Não, tem dia que eu choro, tem dia que eu choro de saudade, tem dia que me dá vontade de estar com os meus filhos e eu estou exaurida e fui muito contrariada, né, no trabalho por alguma coisa. Eu tenho vontade do aconchego da casa, eu sou um ser humano, mas eu sempre fui muito convicta das minhas escolhas. Se eu escolhi ir para Brasília e eu fiz esse compromisso com a minha classe, a AMB em Brasília, a Câmara do Senado em Brasília, é em Brasília que eu tenho que desenvolver o meu trabalho. Então, eles sabem que eu vou morar em Brasília de segunda a sexta, e na sexta-feira à noite eu volto para casa e vou passar o final de semana com eles durante 3 anos. Foi a minha escolha. Então, eu acho que se a gente colocar isso na cabeça, souber dividir um pouco todas essas coisas, isso funciona. Não é de um dia para o outro. E nem se sintam piores porque vocês sentem culpa. Eu acho que é só trabalhar mesmo. Eu nem preciso ir no terapeuta porque eu nem tenho terapeuta. Eu vou pensando as coisas, lendo uns textos, converso com os amigos e vou reformulando a cabeça. Acho que esse aí é a minha história, né? Não sei se é a receita do bolo, mas é a minha história. Bom, ficamos felizes com a sua resposta, porque é muito importante passar essa mensagem para as mulheres que às vezes se sentem culpadas, mas querem estar nos lugares, querem fazer as coisas e não vão por conta disso. Pode ser aí uma mensagem de carinho e uma mensagem acolhedora também para todas nós. A Carla Araújo, procuradora de Justiça do Rio de Janeiro, que é uma querida, grande apoiadora aí dos projetos e também muito participativa nas questões da violência contra a mulher. Ela tem uma pergunta para você. Renata, a pandemia e o isolamento nos fizeram refletir sobre diversas áreas. Um novo normal se afigura.
Você acha que a posição da mulher no sistema de justiça vai mudar? Aproveito para mandar um beijo para toda a família que me é tão querida. Acho que você já respondeu um pouquinho, mas eu não queria deixar de fazer a pergunta dela. A Carla é uma pessoa também idealista, tem no sangue o trabalho, trabalhadora, dedica a vida dela ao Ministério Público, honra muito o Ministério Público, ela sempre desempenhou várias funções ao mesmo tempo. Eu nem consigo ver ela como procuradora, porque para mim ela é a promotora Carla, que trabalhava comigo. Ela tem um projeto, né, Mulherando, que é sensacional, que também ela começou assim do zero, né, da cabeça. E eu ainda não pude assim ajudá-la nesse projeto, que a minha vida está de cabeça para baixo, eu quase não fico mais no Rio. Mas eu queria assim dizer que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela e muito orgulho que ela é uma integrante do Ministério Público brasileiro com essa feição que ela tem aí social, e melhorando vidas, salvando vidas. Eu acho que o judiciário, ela perguntou se o judiciário se reformula com a pandemia, né? Foi isso, em linhas gerais? Foi isso. Eu acho que a gente se reformulou já. É o novo judiciário, a gente falou um pouco disso antes, né? A nova forma de trabalhar, a nova forma de agir. É tudo diferente? As pessoas vão mudar? Não, as pessoas não vão mudar, mas é tudo diferente, porque hoje eu não posso ter o mesmo contato físico que eu tinha, né? Os fóruns são cidades, a circulação de pessoas nos fóruns é gigantesca, então a forma de trabalhar vai ser diferente, a gente vai ter menos contato com as pessoas. Eu e a Carla, a gente sempre comemorou aniversário em cartório, isso tudo. Eu acho que isso vai ser diferente durante um bom tempo, até a gente saber como é que vai lidar com essa questão da contaminação, da asepsia e essas novas tecnologias. Eu acho que cada vez mais a AMB hoje tem um laboratório de tecnologia e inovação. Exatamente, eu estou instalando esse laboratório, a gente já está com lives, se vocês puderem aí seguir as lives que a gente está montando. Já estamos com demandas dos juízes, né, para desenvolvimento de ferramentas. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que desenvolver ferramentas tecnológicas para facilitar o trabalho da justiça, porque o nosso grande desafio é a celeridade, né? A justiça brasileira, ela tem uma porta de entrada gigantesca, mas a porta de saída ela é pequena. Então, não adianta ter dado tanto acesso constitucional com tão poucos juízes, né? Que a gente tem, é desproporcional. E o demandismo. E depois da pandemia, tsunami de ações, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque até tem uma demanda reprimida, né? Que não conseguiu ir aos fóruns, que não conseguiu buscar os defensores, não conseguiu buscar seus advogados. Então, eu acho que haverá, né, uma nova forma de atuação. Eu acho que a justiça vai acabar sendo mais célere, porque a gente vai usar mais a tecnologia. E havia uma rejeição, né, dos juízes, promotores, defensores, muito grande de fazer a virada, né, da chave tecnológica. A gente não queria nem soltar o processo físico. Imagina fazer uma videoconferência, vai dar certo, uma videoconferência com presídio, com não sei o quê. Então, eu acho que a experiência mostrou que deu certo e eu acho, inclusive, que vai ser agora rotina, né, a adoção dessas ferramentas. Inovação, trabalhar a inovação, e a AMB está muito par e passo com o Conselho Nacional, a conselheira Ivana sabe disso, a conselheira Willy montou, conselheiro Willy, que era do MP também, do Paraná. Ela montou o laboratório de tecnologia do Conselho, também bravamente lá, porque ela também é aguerrida nas causas. E para e passo com a MB, a gente vai projetar essas políticas públicas novas para o Poder Judiciário. Tomara que a MB ajude bastante a mudar essa realidade, tornar esse novo momento novo mesmo. Nós temos, acho que, um minutinho para terminar, ou no máximo 2 minutos. Eu quero fazer um ping-pong com você. Vou te falar uma palavra e você pensa nessa palavra e fala qual é a frase que vem à sua cabeça. Só para a gente finalizar aqui com um chave de ouro. É sempre um prazer estar com você, Rê. Ping-pong. Justiça. Justiça está no meu sangue. Eu sou... É sangue. Ping-pong só pode falar uma palavra. É sangue. Está no meu sangue. Brasil. Brasil, República Democrática. Somos uma democracia. Mulher. Independente. Família. A razão de viver. Amor. Minha família. Medo.
Todos do mundo. Eu tenho medo e coragem. Medo e coragem. A minha palavra para medo é coragem. Feminismo. Feminismo, eu descobri o feminismo. Felicidade. Eu sou muito feliz. Eu procuro a felicidade todo o tempo da minha vida. Bom, não tem nem o que dizer com essas palavras. Você fechou, não com chave de ouro, mas com chave de platina, de brilhante. Você é maravilhosa, tem uma energia muito legal. Nossa conversa fluiu de forma muito informal e eu